Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador, respeitando as questões aí por conta da pandemia. Estou aqui dentro da fábrica da Imbel, estamos próximos e então usando aí a máscara por questão de segurança e prevenção. E o assunto desse vídeo é o novo fuzil de precisão da Imbel, que ainda está em projeto, ainda é protótipo. Estou aqui com o Tenente Cury que vai detalhar tudo agora para vocês. Se liga! Pois é, galera, para quem ainda não viu, eu vou colocar o card aqui em cima. Eu já mostrei esse fuzil há um tempo atrás, já tem bastante tempo, aliás, os primórdios ali do projeto. Na época ainda não estava utilizável, ele ainda não estava pronto para disparo, mas já tinha várias otimizações, vários destaques que o próprio Cury falou para a gente na ocasião. E Cury, obrigado, prazer mais uma vez estar com você aqui. E queria saber daquelas novidades que vocês estavam planejando, como por exemplo encurtamento de cano, entre várias outras coisas, o que vocês já conseguiram fazer de lá para cá, em que pé que está o protótipo? Então, no caso, Eduardo, né, a gente, depois daquele vídeo que você fez, né, a gente partiu para a homologação da parte estética e da parte ergonômica aqui da coronha, né? Fizemos alguns outros testes, algumas modificações, fica um pouco difícil de mostrar, né? E nisso a gente refez também alguns dos projetos, né? Tava aquele monopec, né, que não está aqui, mas a gente refez algumas coisas, fez algumas modificações também. Ele vai partir para uma ideia de acessório, né? Da mesma maneira que é o BPE, né? Isso. Você só tem a opção de comprar 100. Exatamente. O BPE, ele mesma é luneta também. a mesma coisa a luneta. O BPE é da Harris, né? Pode ser que ele tenha atualização, a gente está olhando a questão dos modelos. No caso da luneta, como eu te falei da vez passada, a gente já sabe que a atualização da Mark IV é a Mark V HD, né? Vai ficar somente também aquela questão da gente definir que tipo de retículo que vai utilizar, vai continuar utilizando segundo plano focal, vai partir para um primeiro plano focal. Essas coisas que às vezes é critério do atirador, né? Mas de lá para cá, o que a gente fez? A gente pegou logo a principal peça da arma, que é o cano, e a gente testou o raiamento que a gente tinha projetado, né? Esse fuzil, ele já está com raiamento de 6 raias, diferente dos raiamentos comuns de 762 que se vê por aí, que são de 4 raias. E eu tenho raias que são mais suaves, elas são mais leves. Então o que acontece? Isso é melhor para o projétil em termos de alongamento e é melhor para a vida útil do cano. Maravilha. Certo? Aí Gera você menos pergunta, arrasto. exatamente. Aí você pergunta assim, mas qual que é o ônus? O ônus é que ele é um mandril de raiar mais difícil de fabricar. Mas aqui a gente tem a vantagem de a gente conseguir colocar no forjamento a frio. E nisso daí, para mim, é um problema menos, entendeu? Se fosse um cano que fosse o bilhado, né, o processo de bilhamento, ou um processo de mandrilamento diferente, aí normalmente o pessoal que é torneiro iria reclamar, coisas do tipo. Mas como a gente está pressurizando e conformando essas raias, eu tenho essa vantagem de poder fazer um raiamento. Aliás, eu falei disso no primeiro vídeo, o segundo vídeo que eu gravei aqui na Imbel, vou colocar o card aqui em cima também. Um dos grandes diferenciais que as armas da Imbel têm, especialmente em durabilidade, é justamente o fato da produção do cano ser em forjamento a frio. Isso dá uma construção, uma estrutura para o cano que tem uma vida útil muito mais prolongada. Eu particularmente já tive a oportunidade de conhecer um senhor em São Paulo que ele tinha uma MD1 que ele já tinha dado mais de 400 mil disparos com a arma. E o dinheiro tá sobrando, né? A munição tá cara pra caralho para dar 400 mil disparos, mas ok, ele controla os disparos dele e a arma tava em estado de 9. Tá, então olha a durabilidade que a gente tem no material forjado a frio. A gente sabe que outras marcas, se chegar na metade disso aí, já tem que trocar o cano, né? Então isso é uma coisa na Imbel que precisa ser muito enaltecida. Mas fala aí. E além disso, né, você deu a diferença aí no caso das pistolas, mas nas armas longas, né, coisa que no AGLC a gente ainda não tinha, esses canos já estão com os tratamentos de cromagem, que hoje os fuzis de ação recebem. Legal. Então nisso você vai ter uma garantia da tua precisão por mais tempo, você vai ter uma suavidade maior na hora de você efetuar aqui a extração
da tua munição que você acabou de disparar, né? Então, tem vários quesitos assim que mostram que a gente está no caminho correto. A gente, além desse cano, né, de 6 raias, que já está no passo 1 para 10, então os atiradores eles vão conseguir utilizar projéteis mais pesados. A gente fez também o de 4 raias, mas a gente percebeu uma agressividade maior no projétil, que é o que a gente está tentando tirar, né? Então, lembrar que no sniper, todo e qualquer fio de cabelo que a gente mexe, ele já dá uma importância gigantesca. E essa agressividade a mais no projétil que você está mencionando, eu imagino, me corrija se eu estiver errado, mas eu imagino que resulte em perda de velocidade. Resulta em perda de velocidade. O que é péssimo para um fuzil de precisão. A homogeneidade da balística, assim, a 100 metros você não vai perceber. Mas lá para 600, 700 metros, já começo da média distância, para o 308, isso daí já é muito crucial. Então, quanto mais doce no projétil forem as raias, né, é melhor para o voo da munição, entendeu? Que foi um dos diferenciais, se você parar para pensar, no desenvolvimento do 338 lá por máquina. Você tem uma munição que ela é muito mais longa, entendeu? Não é que ela tem assim, um calibre maior, é que ela é mais alongada e o voo dela é bem mais estável. Maravilha. Em relação ao freio de boca, alguma alteração ou é exatamente o mesmo? Por enquanto a gente está dessa maneira. A gente vai ter que rever os requisitos, né? Porque a ideia desse freio de boca é que ele fosse apertado. Então, dependendo de como for, a gente pode partir para um freio de boca que seja rosqueado e essa rosca a gente permitir a utilização de um supressor de ruído. Entendi. Isso é uma rosca genérica, uma rosca padrão, né? Para qualquer tipo de funcionalidade que a pessoa queira botar. A título de protótipo, para eu verificar a questão da efetividade, né? Do ângulo das câmaras de compensação, né? Se a gente partia para 11 graus, 10 graus, tal, isso varia muito na literatura. A gente teve que medir essas coisas, depois verificar. Eu não queria mexer no cano, nessa época eu não queria agredir o cano refazendo a rosca, porque eu tinha o receio de que isso pudesse afetar e me dar uma resposta, entendeu? De uma pergunta que não era a que eu estava tendo. Então eu fiz esse aperto parafusado e também era uma curiosidade minha verificar se isso daí não ia sacar junto no disparo, né? Muita gente fica com receio, isso daí vai ser arrancado junto. Não vai não. Para quem não lembra, no vídeo do AGLC, vou colocar o card aqui em cima, eu falei muito sobre o freio de boca. O freio de boca, ele usa a própria dinâmica da munição, a ejeção dos gases e por aí, para fazer proporcionar um controle melhor de estabilidade da arma, para a arma ter menos recuo. Eu tive a oportunidade de atirar com a GLC sem o freio de boca e com o freio de boca. Então dá uma diferença muito grosseira. Eu chuto dizer que é alguma coisa em torno de 20, 30% a menos de recuo. Uns 30%. E isso para tiro de precisão é uma coisa que muda completamente. Quanto maior a distância, a gente sabe que quanto melhor for a recuperação, porque o sniper às vezes, se vocês forem olhar casos recentes, como por exemplo o caso que teve na Ponte Rio-Niterói, no Rio, que o sniper do BOP efetuou disparos contra o vagabundo lá, ele executou vários disparos. Então, essa recuperação de visada, ela é necessária. Esse negócio de que o sniper vai dar um tiro só e acabou, isso é coisa de filme. A vida real tem um emprego diferenciado, essa estabilidade é necessária. Então, você ter um cano que já proporcione maior estabilidade à arma, colocar nele um freio de boca. Daqui a pouco a gente vai estar chegando num nível de armas que praticamente não vão ter recuo. Você vai conseguir dar 2 disparos quase que em sequência. Lógico que a gente está falando de um Mauser, né? Tem que dar a ferrolhada, mas isso vai otimizar muito o processo, porque o atirador ele não vai perder tempo para ferrolhar para depois dar o segundo disparo. É menos uma preocupação. Então, Cury, muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Quero parabenizar pelo grafismo que vocês empregaram. É a mesma estrutura, né? Só mudou o grafismo. Isso, Na verdade, assim, a Coronha mudou o material e a gente já está trabalhando. Mudou o material também? E a gente já está trabalhando na usinabilidade de um terceiro material para comprovar. Né? Mas continua sendo base de polímero. Vai ser a base de polímero. Maravilha, dá leveza, né? Deixa mais leve. Vai ser um composto e mais resistente também, né? O problema da madeira, quando você tem uma trinca,
ela trinca, propaga para todo o veio dela, então ela quebra por Não, e inteiro. uma característica que eu imagino que tenha na madeira também, até pela estrutura nativa da fibrosa da madeira, ela deve gerar muita reverberação. Reverbera, ela mexe com o tempo, ela vai envelhecendo, ela vai mudando. Entendi. Não, maravilha. Então, gente, agora vamos ver essa belezura aqui funcionando. Bora pro stand. Ó, para vocês verem aqui, o fuzil tá aqui nessa bancada que eu vou usar de apoio. E o alvo tá lá, aqui. Mais ou menos 100 metros, né? 100 metros? 100 metros. Mais ou menos 100 metros. Vamos ver o que eu consigo arrumar aí. Vou deixar o celular aqui na frente para filmar a movimentação. Ó, coloquei 5 munições aqui dentro. Lembrando que é uma plataforma Mauser. Então, na hora que eu empurrar aqui e travar, a munição vai ser entubada na câmara e já vai estar pronta para disparo. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos lá ver o que eu arrumei. Lembrando que eu deixei a arma aberta, tá? Para não ter reclamação depois. Então, vocês vão me ver andando aqui 100, 120 metros. Vou chegar lá no alvo bufando? Vou chegar lá no alvo bufando. Mas eu quero mostrar para vocês a distância que eu estava, a distância que o fuzil está do alvo. Deixa eu dar uma acelerada aqui, senão o vídeo vai ficar até amanhã. Vai! Aqui, galera, olha que bacana. Lembrando, disparos efetuados a 100, 120 metros, mais ou menos, tá? Olha a distância que o alvo tá. Eu atirei de lá, ó. Atirei daqui dessa mesa, tá? E olha o que eu consegui aqui. Disparos, um agrupamento que eu gosto de falar, né? Agrupamento de mão fechada. Os 5 disparos que eu dei estão aqui, ó, todos no alvo, não foram a centro, tá? Mas os disparos estão todos aqui, ou seja, extrema efetividade. Lógico, se eu treinar, foi a primeira vez que eu atirei com esse fuzil, não fiz nenhum ensaio antes, eu simplesmente peguei agora e dei os meus disparos. Olha o resultado que eu consegui de tiro. Agora imagina um sniper do BOP, por exemplo, ou você, caçador, qualquer pessoa que tenha um emprego efetivo desse tipo de armamento, tendo a chance de fazer algo desse tipo com extrema efetividade, com extrema facilidade, otimizado pela qualidade do equipamento. Então, esse protótipo está fantástico. Espero sinceramente que a Imbel conclua ele rapidamente e disponibilize aí para venda para quem tiver alcance de comprá-lo, porque é um equipamento que está realmente muito diferenciado, um equipamento que está fantástico. Beleza, gente? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, dá aquele like aí, compartilha o vídeo com todos os seus amigos
Se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!